Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast da Estação Liderança, um podcast criado para você que é líder, que está envolvido em processo de transformação organizacional, que é desafiado todos os dias. Vamos aproveitar porque hoje a gente tem uma abordagem do processo de avaliação, do processo humanizado de avaliação nas organizações. Eu estou aqui com a Regina Sotomayor, uma especialista, uma companheira com essa temática, e nós vamos falar do que a gente traz como abordagem, como práticas na Estação Liderança. Nós temos uma área de Assessment Center dedicado a apoiar as organizações no seu processo de transformação, trabalhando essa questão de uma forma bastante diferenciada e ao mesmo tempo simples, né? Porque humanizar às vezes é simples com toda a sua complexidade. E aí, Regina, vamos lá, minha primeira pergunta é: o que mudou nessa questão do assessment? Em relação, eu acho que tem questões que são bastante disruptivas, né? Dentro do processo de evolução das organizações. E em relação ao assessment, eu diria que a principal mudança é que quem escolhe não é a organização, e sim as pessoas que escolhem a organização, né? Então, veja bem, se nós partirmos desse pressuposto, desse empoderamento das pessoas em relação às próprias escolhas, realmente a perspectiva de análise, né, das ferramentas que nós utilizamos, dos processos que nós instalamos como um processo de garantir uma boa avaliação, ele é completamente diferente, né? Então, quando nós falamos, se nós formos falar dentro dessa perspectiva, é muito importante, por exemplo, você fazer um processo de avaliação do fit cultural. Fantástico. Né? O fit cultural é a base do processo de identificação ou de convergência dos valores da pessoa com os valores da organização. Okay. Ou com o propósito da organização, com a missão daquela organização. E esse processo é bastante interessante de nós identificarmos a consciência da pessoa em relação a isso. Bacana. Ou seja, o que como ela se vê dentro dessa perspectiva e o quanto ela tem consciência sobre essa escolha, né? Porque às vezes nós vamos numa direção ou pegamos uma determinada estrada em que a consciência vai vindo ao longo do tempo. Sim. Nós fizemos algum movimento ou afetivo, ou emocional, ou de sentimentos, ou de influências, né, externas, né, sonhamos com algumas organizações, ou temos a marca daquela organização, mas, ao mesmo tempo, esse processo de consciência, ele vai se estruturando ao longo do tempo. Legal. Então, uma das questões que é bastante importante, essa questão dessa complexidade, né, em que a cultura de uma organização, ela permeia a organização como um todo, e esses pilares que sustentam a cultura da organização que devem ser visitados, né, a partir desse processo de entrevistas ou de ferramentas que a gente possa identificar o fit cultural e a maturidade das escolhas das pessoas em relação a isso. E aí isso me faz olhar para o tempo, e eu até faço sempre um questionamento para os líderes, né, de que você é o líder que você quis ser ou que a organização quis que você fosse. Quando você traz isso, e olhando para essa área, né, do assessment, boa parte, né, e aí tem a questão da própria consciência dos líderes ao longo do tempo, de que eles eram mais influenciados por aquilo que a organização queria e precisava. Uhum. E hoje ele também tem as suas próprias escolhas, né? Uhum. Converso com isso, estou alinhado ou não com o valor dessa organização, que é a questão que você traz do fit, né? Do fit cultural. Então, a gente tá junto ou não tá junto? Uhum. Então, e aqui na Estação Liderança, a gente traz muita questão de
de apoiar o Assessment para a área de desenvolvimento, né? O nosso principal objetivo, dando apoio para essas organizações, para o movimento que ela está promovendo de transformação e de como esses talentos, ou até que ponto esses talentos podem contribuir com esse processo de transformação. Então, traz um nível de consciência para as pessoas e para as organizações. Então, quando você traz essa questão de estabelecer lá o fit, a régua, né, de competências, de repente, né, os comportamentos que se espera, essa área começa a ser exigida com a sua amplitude maior do que era no passado. A gente tem uma outra leitura hoje sobre as ferramentas, né? Queria que você falasse um pouquinho disso, Rê. O processo de transformação nas organizações, eles são bastante complexos, né? E também estão dentro de um tempo, né? de amadurecimento e de conquistar esse processo de mudança. E muitas vezes uma mudança de cultura organizacional. Então, esse processo de transformação, ele é dentro de uma perspectiva de evolução, de uma espiral, mas também na sua amplitude, né? Isso não significa que a organização não utilize a sua história ou seus valores para constituir esse processo. Então, é interessante porque também isso é dinâmico, né? Porque a organização também, do ponto de vista que ela vai trazendo significado ou novos valores, essa transformação, ela é muito dinâmica. Então, esse dinamismo, ele se dá de uma forma quase que dialética, né? Do ponto de vista que o indivíduo se transforma e ele transforma a organização e, ao mesmo tempo, o ambiente externo transforma o indivíduo. Então, essa relação é um processo quase de uma sinergia adaptativa, né? Então, uma outra questão que é bastante importante, e eu já vou falar das ferramentas, como você sugeriu, mas é para olhar um pouco assim, bom, eu olho a questão da convergência de valores, o fit cultural. Aí eu tenho que olhar as pessoas, os processos, da sua capacidade adaptativa, da sua resiliência. Então, o momento que nós vivemos traz também uma questão do nosso olhar muito mais integrado do ser humano, numa perspectiva psico e social, né? Para que haja esse processo de que essa questão da integralidade do ser seja uma força para o processo de mudança, né? Legal. Então, onde que as pessoas, né? O quanto que uma pessoa... Normalmente, um processo de mudança, ele tem às vezes, uma pressão, muitas vezes um desgaste maior, uma exigência maior das pessoas, porque é um pouco você ter que caminhar tocando o seu dia a dia e tudo mais, e ao mesmo tempo, né, estar atento a todos os processos novos que vão construir aquela mudança. Então, tem uma exigência muito grande das pessoas, né? Então, esse processo das pessoas terem consciência disso é muito importante. Verdade. Né? Porque não é nós avaliarmos se a pessoa tem resiliência ou não, ela ter consciência se ela tem condição ou se ela se sente ou o que ela precisa, acho que a questão é essa, né? De ganho ou de desenvolver para que ela possa acompanhar esse processo e se sentir realizada. Porque eu posso também, dentro de um processo de assessment que você trouxe, nós levamos a pessoa refletir sobre ela mesma, sobre as escolhas que ela faz, quem ela é, o autoconhecimento e o tamanho que eu tenho para estar ali ou para continuar ou que eu preciso desenvolver. Ele é um processo muito focado, né, na perspectiva do indivíduo que está ali. Então, é como se nós tivéssemos que compreender juntos aquele processo para que esse passo pudesse ser dado. Porque também, dentro do livre-arbítrio, a pessoa pode decidir, num processo como esse, não fazer parte de um processo de mudança. Né?
Às vezes o processo de mudança, ele traz muita frustração. Vamos imaginar que você esteja num estágio ou olhando, tendo a sua vida, olhando para um determinado lugar, utilizando uma determinada lente, e um processo de mudança requer uma mudança de estar em outro lugar usando lentes muito diferentes, né? Então, a pergunta é, eu tenho energia necessária para um processo de mudança como esse? Eu quero estar nesse processo de mudança, né? Eu tenho contribuições nesse processo e no qual essas minhas contribuições vão me fazer me sentir mais realizada, né? Então, esse processo ele tem a sua complexidade. Muito bem. Aí, então, vem as ferramentas e o que nós fazemos com elas. Eu cheguei agora na sua resposta à sua pergunta. Porque acho que tem uma questão que você traz, né, que é a nossa prática dos nossos trabalhos que nós desenvolvemos juntos aqui na Estação Liderança, que você vai falar de ferramentas, você tem uma complexidade e ela amplia e humaniza a partir do momento em que você estabelece alguns parâmetros importantes. Então, eu vou te entrevistar, eu vou ter contato com você, eu vou dar devolutiva sobre os instrumentos. E porque provavelmente muitos profissionais da área de pessoas já passaram por isso ou já fizeram a solicitação. Dilson e Regina, você na Estação de Liderança aplica um instrumento lá e entrega para a gente? Não fazemos isso. Porque não é respeitoso, primeiro, com aquele indivíduo que está passando pelo processo. Então, você tem que entrevistar, você tem que dar essa devolutiva para fazer algum sentido. E aí entra numa complexidade, numa profundidade que nós adotamos como uma prática fundamental. Não dá para humanizar sem ter contato com o outro, né? Sem ter um olhar que vai além daquilo que você viu no instrumento, que é o olhar sobre o instrumento, né? E aí essa bagagem, esse background, ele é fundamental, né? Não é acabei de fazer uma formação de instrumento e já estou sabendo tudo, né? Então, como a gente troca isso? Agora, por favor, devolvendo para você. Então, para reforçar o que você está falando, a pessoa que participa de um processo de acesso é o principal ator. Legal. Do seu processo. E é um processo de aprendizagem. Ele não é uma pura avaliação, uma avaliação puramente dentro de uma régua onde você está. Ele é um processo de aprendizado, porque as pessoas têm muito insights no nosso projeto. Verdade, né? Verdade. E a nossa experiência é bem ampla dentro da hierarquia de uma organização, né? Sim. A gente faz assessment com C-levels e também com operação até o nível de especialistas, Sim. técnicos e também operacionais. E é um processo de aprendizado, porque às vezes é uma questão assim, do engajamento da pessoa naquele momento, é um insight que abre um novo caminho, ou uma nova escolha, ou uma nova decisão. Então, essa é a outra questão que nós estamos falando, do assessment ser uma experiência de aprendizagem, né? E você oferece também ao outro, a esse ator, a esse protagonista, a escolha, a decisão também, porque às vezes você coloca um quadro de transformação que, pelas informações que está construindo ali, ele percebe que ele não vai conseguir entregar. E não vai ser o melhor lugar para ele estar. Então, como ampliar, ajudar nesse sentido? Eu falei assim, olha, aqui eu tenho toda a força, mas eu estava resistente à mudança, mas eu tenho as qualidades que essa organização precisa para levar para o próximo patamar. Então, ter essa clareza, essa consciência, coloca as pessoas, as organizações, num outro patamar. Um outro patamar, exatamente. Então, eu vejo que essa questão dos insights que nós estamos trazendo dentro desse processo, muitas vezes um novo engajamento ou um aumento do conflito que vai levar a uma decisão num determinado momento, ela é fundamental para a pessoa se posicionar, né, dentro da trajetória da própria carreira. Sim. Por quê? Se você faz do assessment, a gente vai para um processo, um projeto de desenvolvimento individual, ou que nós chamamos um projeto de evolução, e eu vou falar por que nós chamamos um projeto de evolução,
ele está fazendo um novo desenho de uma perspectiva futura, né? Que ele passa a ser também o principal ator da construção dessa perspectiva, né? A partir do engajamento e compromisso dele com as questões que são identificadas por ele, com nossa ajuda, né? Porque é interessante esse lance do assessment, que é um momento que as pessoas trazem muito o que elas estão sentindo dentro da organização, né? Tipo, olha, essa mudança não vai dar certo. Tá cada um, tá uma bateção de cabeça aqui, cada um tá indo para um lado. Então, eu acabo me estressando com meus pares, a gente não consegue cumprir os prazos que nós nos propusemos. Ou, não, essa questão da diversidade não dá para mim, eu tenho realmente uma formação, assim, a minha vida inteira, eu tenho os meus preconceitos ou as minhas crenças que me impedem, não acho que uma equipe diversa vai fazer diferença na minha vida, etc. e tal. E a gente vai trazendo e questionando por quê, né? Então, o que a gente avalia? A gente avalia um pouco, junto com eles, a questão das crenças, a questão da ressignificação, se ele acredita nisso, qual a predisposição na vida dele para mudanças internas, se tem ganhos, se ele tem fatos em que as mudanças, de alguma forma, que ele viveu, ou como que ele lidou com cada uma delas, se ele se sentiu fortalecido ou vulnerável dentro desse processo de mudanças. Então, nós vamos dentro de um caminho, né, o potencial, o traço, né, o potencial que ele tem de viver com pressão, como ele responde à pressão, como ele compõe isso dentro do coletivo, da organização, se ele se vê andando sozinho ou com outras pessoas. Então, o processo, ele tem, como ele vê o mundo atual, né, dentro do processo. Então, todas essas questões, então, o processo de assessment, ele é elaborado em fases em que dê tempo para esse processo de investigação, que também é um de construção, uma reflexão, talvez, que ele tenha consciência de todas essas questões. Então, por isso ele é humanizado. Porque ele é humanizado porque a pessoa é a principal atora e com oportunidades de fazer essa reflexão e decidir sua trajetória, né? Você traz uma questão aqui, que é um cuidado que a gente tem muito, né, nas nossas práticas, que é de trabalhar essa questão da diversidade, desse processo de inclusão, dessa ampliação. E aí a gente percebe, e a gente tem, né, um olhar forte para isso, que também cabe à organização promover essa evolução de consciência, né? E todos nós temos uma trajetória, viemos com vieses, preconceitos, julgamentos aos montes, e nessa ampliação requer etapas e ferramentas que nos ajude a olhar o mundo de uma forma diferente, porque se a gente não mudar esse olhar para o mundo, esse mundo vai ficando cada vez menor e restrito, né? Acho que esse é um ponto ali. Então, o próprio processo de evolução traz essa amplitude, essa diversidade, porque na diversidade, você avalia o valor do outro com o outro, não aquilo que o exclui, porque sempre vai ter alguma coisa que nos exclui, mas o que nos une, acho que esse é um ponto importante, como a gente pode somar forças. E eu, nas minhas andanças mundo afora aí, eu escutei de um diretor de uma grande organização num outro país, que ele falou assim, eu não teria um gay na minha equipe. E eu fiquei assustado quando veio essa informação. Eu falei, poxa, como assim? Eu falei, qual que é o critério que você está avaliando que está selecionando essas pessoas? Né? Então, e aí eu fiz algumas provocações ali, porque era um ponto importante. Eu falei, olha, então o seu imediato, o seu superior imediato, se ele fosse gay, ele não deveria te contratar? E aí ele falou assim,
esse olhar é um olhar restrito, porque você está olhando para quê? Né? Para que você está olhando nesse processo? Quais são as qualidades que aquele humano traz para colaborar com aquela dinâmica extraordinária? Então, não se avalia isso, não faz sentido nenhum essa questão. Tem que olhar assim, qual que é o nível de contribuição. E quando eu tenho uma fala dessa, ao mesmo tempo eu falo assim, olha, a contribuição desse mindset, ela reduz o potencial que às vezes aquela organização quer ir para trabalhar e construir uma equipe diversa. Então eu acabei trazendo isso porque foi uma coisa que me chamou muita atenção. Esse executivo verbalizou isso publicamente num grupo ali, mas muita gente não verbaliza. Uhum. E tem isso como crença, né? Como crença. Então, é parte do processo de evolução, de como a gente colabora com essas pessoas a ter um olhar mais amplo do que isso. Uhum. Então, quando você começa a olhar as experiências, contar as histórias, você sabe das histórias, você vai conhecer as pessoas, elas têm a sua diversidade em si. Uhum. E é muito provável que você se apaixone pelas pessoas, né? Se envolva por aquilo que elas trazem, e não pelo aquilo que elas são na sua intimidade, no seu jeito, na sua forma de ser enquanto humano. Uhum. Essa questão, ou quando você trouxe a questão das ferramentas, né, e o que nós utilizamos, as ferramentas elas estão em prateleiras, né? A gente vê dessa forma, né? Tem um universo grande hoje com a questão de tecnologia, então tem, nossa, milhares de ferramentas em que você pode ir lá buscar a ferramenta que você acha mais adequada para o seu processo. Mas dentro da nossa abordagem, né, Adilson, o principal que nós utilizamos está associado aos valores, né, são as ferramentas que nos levam a identificar os valores para abrir uma conversa. Legal. Do ponto de vista de identificação da pessoa com aquilo. Legal. E se aquilo está presente no ambiente organizacional e o que é importante a pessoa manter, o que não, também a escolha dela. Né? A outra questão são as ferramentas que traz a questão do fit cultural, então, como esses valores, né, eles conversam com os valores organizacionais, são muito importantes. As ferramentas voltadas aí mais conhecidas para análise de perfil comportamental, estilo, né, que traz um pouco do mapeamento de habilidades, de atitudes e conhecimentos também, né? Essas ferramentas que apoiam, nós entendemos melhor o indivíduo e conversar sobre isso, os processos de identificação, as ferramentas com traços de personalidade, né? Que a gente traz muito mais essa questão. Eu acho que é bem interessante quando a gente traz a questão dos traços de personalidade e isso como ele se traduz no comportamento das pessoas, né? E os processos de análise que nós utilizamos, que são as entrevistas qualitativas. Então, dentro dessas entrevistas que a gente chama de entrevista de profundidade, que a gente tem oportunidade de trazer as principais reflexões, níveis de confiança, de autoconfiança, de autoestima, de vulnerabilidade, né? de autorresponsabilidade, de compromisso, né? De composição, como você trouxe, né? Aquilo que, como isso reflete no dia a dia da pessoa, ou naquele momento, aquilo que está exigindo. Muitas vezes, quando a gente faz esse processo de acesso, uma organização quer entender também que nível de burnout que as pessoas estão, qual é a capacidade que as pessoas também estão de suportar essa mudança. Enfim, então todo esse processo está associado a essa questão. E o que é muito marcante é que esse nosso processo é um processo de aprendizagem e eles falam isso. Eles falam assim, eu nunca vivi
um processo de assessment dessa forma, Fantástico. em que eu estou saindo, né, maior do que eu entrei. Então, justamente por eles terem a oportunidade e a oportunidade de falar do que eles estão sentindo sobre o processo de transformação, a dificuldade de interlocução, a dificuldade na comunicação, a dificuldade de liderar o processo, a dificuldade de liderar uma equipe no processo de transformação, os conflitos, enfim, e todas essas questões que, do ponto de vista, nós estamos olhando o indivíduo na sua integralidade. O que está afetando isso na casa, na família? Uma vez foi muito interessante um trabalho que nós fizemos, né, dentro de uma organização, e que em um determinado momento o CEO nos chamou e falou: olha, eu estou muito preocupado com a mudança da organização. Preocupado por quê? Nossa, as pessoas estão entrando em crise, né? O meu principal. Todos os diretores aqui, um ou outro está em crise, ou em crise pessoal, ou em crise no seu relacionamento, e estão trazendo isso, tal. Eu vou me sentir responsável por isso, né? Na realidade, ele estava trazendo que ele estava tocando um processo de mudança sem olhar para isso, né? Isso, né? Então, ele acabou nos convidando para fazer esse processo, né? De olhar esse momento, que nós estamos chamando de acesso, a palavra assessment, que é uma avaliação, parece que é uma avaliação do nosso mindset, né? Que nós vamos dar uma nota e dizer sim ou não, ou colocar num gráfico que a pessoa é, né? Mas não é isso, é um processo que é o que você falou, um processo de assessment, né? Que ele constrói, a gente tenta amarrar todas as pontas para que a pessoa realmente se sinta fortalecida no processo, né? E tem uma questão que é a nossa prática na facilitação e na condução do assessment, que é levar as pessoas a esse movimento de autodescoberta, de aprendizado. Porque na hora que você torna esse processo consciente, você já tem a condição de gerar um movimento na direção daquilo que você quer, daquilo que você precisa para promover sua própria mudança. Né? Então, estabelecer esse processo de consciência dá também parte da condição, e às vezes nesse processo de construção a gente até monta o plano de desenvolvimento evolutivo daquele profissional, para que ele possa, naquele momento que ele está recebendo, que está trocando ali, que ele está sendo ouvido, verdadeiramente ouvido, que tem alguém ali prestando atenção, né, tá pleno com o outro, que a gente constrói, o acesso humanizado constrói naturalmente uma base de confiança ali, né? Às vezes num processo muito rápido, né? E que as pessoas ficam à vontade para dividir isso com a gente. Mas eles estão dividindo com eles mesmos, né? Porque eles estão se ouvindo ao dizer, né, essas questões. E o mais importante, acho que a premissa dentro de um processo de mudança é primeiro que ninguém muda ninguém. Legal. Né? E outra coisa que as pessoas precisam, o que a gente precisa checar, até quando utiliza as ferramentas, que muitas vezes a gente pode utilizar, não, a ferramenta está dizendo isso, ponto, acabou, é um pouco como as pessoas interpretam aquilo e como elas se veem. Porque a partir de como ela se percebe, é que ela vai decidir quais são os caminhos dela e o processo evolutivo dela. Você pode trazer a reflexão de como ela percebe aquilo, como aquilo a eleva, como aquilo atrapalha, como aquilo pode ajudar dentro do processo. Então, esse valor é importante, que a pessoa possa ela se identificar com aquilo que está sendo traduzido, porque senão a ferramenta ela vale mais que o indivíduo, ela vale mais que a percepção do indivíduo, né? Eu acho que ela pode trazer alguns insights. Sim. Da pessoa, nossa, eu nunca prestei atenção nisso. Mas não se reduz
a isso, né? E também nunca. Não é o carimbo, né? Você assim, pá. Tem uma né? questão que é um aprendizado que eu tive na vida, que assim, você não é a nota, né? Então, quando você faz um assessment, você tem um instante daquele seu momento. Quando fala de perfil, isso tem outra conotação, obviamente, né? Mas quando você fala de algumas ferramentas, é um instante em que uma foto e não é o filme. Dentro de um padrão, né? X. É isso. Então, e aí cabe muito, e esse é um baita cuidado que as empresas têm que ter, e os profissionais de RH também, é quem está fazendo essa avaliação, essa análise daquelas informações. E quando a gente faz esse cruzamento daqueles indivíduos, você pega, por exemplo, um grupo de diretoria e olha para eles enquanto grupo, que outra informação a gente tem deles enquanto grupo, da sua funcionalidade, da sua contribuição, até da evolução de consciência, de como a partir desses acessos a gente pode começar a criar um processo de inteligência coletiva para colocar à disposição da organização, e a gente volta no tempo lá do Peter Senge, que escreveu a quinta disciplina das mudanças, falava banco de ideias das melhores práticas, e parte disso já tinha lá inteligência, mas quanto as empresas ainda não utilizam essa inteligência coletiva à sua disposição. Então, quando a gente fala desse acesso humanizado, também faz parte olhar assim, que mais contribuições estes indivíduos, esses seres humanos, esses executivos, essas pessoas podem trazer para a organização que ainda não estão trazendo. E como elas podem ser impulsionadas no próprio ambiente interno. Né? Faz sentido? Claro, essa questão que você está trazendo da contribuição, do acesso para processos de grupo e equipes é fantástico, né? A gente consegue trazer a consciência de que o que cada um é, a partir do que é, o que pode refletir num grupo ou numa equipe, né? Isso está muito relacionado a situações de conflito, né? Por exemplo. Mas por que isso? A gente tem, eu acho que nós estamos... Acho que talvez a grande transformação na nossa sociedade, o processo de evolução, é transformar o medo em confiança. Uau. Então, a questão do medo, ele traz a competição, ele traz a questão da sobrevivência, a questão do reconhecimento do ego. Então, tudo que é fora disso é ameaça, traz medo. É isso aí. Então, nós ainda temos, como herança, a questão da competitividade, do egoísmo, do ego muito forte, até dentro da escala de evolução de consciência. A gente cresce quando a gente desapega do ego, né? A gente vai para outro patamar, né? Onde a gente compõe com outras pessoas, a gente quer fazer a diferença, trazer significado e tudo mais. Mas, então, isso ajuda muito dentro desses processos, as pessoas se olharem que momento... Aquilo que... existe um apego que pode até ser produzido pela nossa sociedade. Sim. Que o processo da organização favorece isso. Processos mais competitivos, processos mais que evidenciam isso. E ter uma mudança bem interessante num processo de grupo, por exemplo, né? Verdade. Mas voltando à questão dessa qualificação para a utilização de ferramentas, e às vezes a gente faz uma crítica do RH ser muito instrumental, é muito isso, é o olhar do instrumento definir a nossa prática, e não a nossa análise, né, transformar a riqueza que um instrumento pode te dar de informação. Então, hoje, com a complexidade, o mundo que nós vivemos, a complexidade de uma mudança dentro das organizações, a análise se tornou muito mais complexa. Por quê? Quando você vê o indivíduo na sua integralidade.
Então, eu tenho que entender mais do ser humano do ponto de vista fisiológico, do ponto de vista biológico, das questões relacionadas a comportamento, a questão antropológica, nossa, do ponto de vista do que determina uma crença, uma mudança, um ressignificado, uma visão psicológica desse processo, né? Uma perspectiva social, né? Uma perspectiva não também só no mundo ou da família ou da organização, mas social do ponto de vista da comunidade, planetária, porque as organizações, de alguma forma, elas estão caminhando para o ESG, que tem sido até uma orientação praticamente até legislada, você até falar disso. com uma prática legislada. E aí acontece que isso, as pessoas não pensavam sobre isso, elas não tinham esse olhar. Elas não consideravam, é como se não fazia parte do repertório. Né? Então, eu acho que essa questão requer mais do profissional, que também faz uma abordagem de análise, de olhar o indivíduo, de respeitar o indivíduo, aquilo que ele é, e acreditar que a partir daquilo de onde ele está é que ele cresce dentro do processo evolutivo. A gente tem que sair dessa prática ou de controle ou de posição, se é o melhor ou não. Porque naquele momento pode ser não. E tem momentos que sim, mas que as pessoas têm que ter consciência disso. Porque elas que têm que ter a possibilidade de ter uma boa decisão sobre esse processo, né? É a partir da própria autopercepção, né? E até as empresas têm sido impulsionadas, e essa área de ESG tem trabalhado muito forte, tem impulsionado para essa evolução de consciência, né? Da empresa começar a olhar além do próprio espaço que ela ocupa, do impacto, que é o S de social, que a gente fala aqui de S de spiritual, né? Que é essa evolução de você olhar para além de você, porque assim, qual que é o impacto que você tem ao seu entorno, né? Para onde você pode mais ir. E aí, quando a gente olha nesse processo também do assessment coletivo, a gente também olhando para essa pegada, para essa chamada ESG, assim, qual que é o nível de consciência que a gente vai ter que ter para abraçar uma parte importante dos valores, né, da espiritualidade ali, que volta para o coletivo, né? Em que os valores que vão dar força para o time é o valor coletivo. Você contribui individualmente, mas com a força para o coletivo. O coletivo se torna maior nesse processo de transformação das organizações, nesse processo de transformação cultural. Então, quando você cria isso, você cria uma força extraordinária. Isso também me fez lembrar, Regina, e você deve ter vivenciado várias coisas, né, ao longo da sua trajetória. Eu vivenciei algo do tipo que é boa parte das empresas que têm essa prática do assessment, boa parte ainda não humanizada, mas quando elas são humanizadas, o que você às vezes identifica? Que aquelas pessoas tiveram seu ciclo concluído em determinada área, mas elas têm contribuições extraordinárias para fazer em outras áreas. E esses talentos às vezes não são aproveitados, não são mobilizados com essa força, porque essas pessoas estão extremamente engajadas, comprometidas com a organização, mas ela percebe que, poxa, eu quero um outro ar, eu quero respirar outras relações, quero estar... E às vezes as empresas limitam isso. Então, o processo de assessment possibilita esse mapeamento até para permitir, às vezes, algumas mobilizações internas que vão ser fantásticas para as organizações. E a gente tem vários exemplos de pessoas que se deram muito bem,
que deram um salto extraordinário quando foram para outras áreas colaborando, porque esse mapa, esse assessment de identificação, desse aprendizado, puxa, tem mais contribuição para dar em tal área, por que não, né? O que movimento que eu faço? Vai abrir uma nova área, então como que eu utilizo tudo isso? Tem alguma coisa para falar nesse sentido também, Rê? Eu acho que, conforme você foi falando, eu fiquei pensando quando a gente constrói o planejamento, o plano de desenvolvimento individual, esse Legal. plano de desenvolvimento evolutivo que a gente chama, né? Sim. Então, a gente tem que é um processo em espiral, mas ele ganha muito em amplitude. Legal. Então, o que significa em relação à amplitude? Você olha para muitas áreas do plano evolutivo, porque eu posso posso fazer um plano evolutivo do ponto de vista cognitivo, de preparar, de conceitos, cursos, formação, ou um plano evolutivo com mentoria, coach, Mas o que eu acho que é mais importante é o que você pode proporcionar de experiências interessantes dentro de um plano para que você realmente abra o seu espectro de consciência, né? Então, experiências que talvez a pessoa nunca tenha vivido e que não precisa ser radical, não que eu quero dizer. Não precisa ir para a Ucrânia, por exemplo, nesse momento, para viver a questão de conflitos ou de dificuldade, não é. Estou fazendo ironia com uma coisa muito séria, mas é que experiências que a gente pode imaginar mesmo, criar situações muito diferentes, né? E que as pessoas possam viver ambientes diferentes, né? Para poder utilizar um aprendizado nesse sentido, né? Um aprendizado em cima da dificuldade, um aprendizado em consciência de ver a diversidade do mundo que nós vivemos e de pessoas, né? A diversidade de participar, de olhar. Às vezes a gente tem questões muito perto, nossa, das pessoas que vivem, às vezes, em condições muito precárias e sorriem e acordam motivadas para viver. Enfim, a gente pode criar muitas situações que ampliam o espectro da visão, né? E aí a gente tem que pensar juntos. Eu lembro que tem muitas coisas incríveis para que você possa criar condições de a pessoa ter uma experiência diferente para ampliar o nível de consciência. Legal. Já estamos na reta final aqui já do nosso tempo, mas isso retraz uma fala, né, no sentido do quanto o assessment pode ser uma baita instrumento, trazendo essa questão acoplado que é a humanização, para a resolução de conflitos. E às vezes, em determinados níveis, elas estão concentradas e viram verdadeiras guerras, e a empresa perde muito de não saber lidar com isso. Então, os instrumentos vão apoiar como está sendo tomada a decisão, qual que está sendo a prioridade daquele grupo, e aquilo que está tirando força pode dar força na direção do que a organização está buscando e quer nesse processo de transformação. Rê, uma mensagem final para os nossos ouvintes, para os profissionais de RH, para os líderes que estão nos acompanhando aqui nessa reta final do nosso podcast? É acreditar que o assessment é uma experiência de aprendizagem. Uau. É de ampliação de consciência, né? É isso mesmo. Que fantástico! Quero aí agradecer a você que esteve conosco, que é desafiado diariamente para esse processo de transformação no seu local de trabalho, na sua organização. Aqui na Estação Liderança a gente apoia as empresas a lidar com esse processo para potencializar e trazendo esse olhar, essa prática da humanização para que os seus talentos, as pessoas que estão aí, elas possam alcançar o seu melhor nesse processo de convergência. Muito obrigado, beijo no coração e até a próxima. Valeu!